Olá, turminha! Aqui é a professora Deusineia, falando especialmente para você do quinto ano E. Espero que você esteja bem. Talvez hoje ainda façamos um momento online, mas eu prefiro fazer o vídeo porque a gente vai ter um alcance maior com aqueles alunos que não participam no horário da tarde. Muito bem. A tarefa extra dessa semana, assim como a de português que eu apresentei para vocês, ela é toda voltada para assuntos que nós já trabalhamos, já discutimos, já vimos, e aí é uma revisão das tarefas que a gente já fez. Na primeira parte, que é essa daqui, da questão 1 até a questão 8, ela é toda voltada para revisão, e essa revisão ela está ali pautada no sistema de numeração decimal, que é o que a gente viu lá no começo. Nosso sistema de numeração ele é formado por unidade, dezena e centena, e é importante a gente saber identificar isso. Nós temos o sistema monetário, que é quando a gente trata de dinheiro. Temos multiplicação, adição, subtração, se eu não me engano, divisão, a gente não vai trabalhar nos problemas. E tudo isso, coisas que nós já vimos. Tem aqui uma questão sobre tempo, que é quando a gente precisa transformar a medida de tempo. E depois a gente vai para as questões que a gente não viu em coletânea, que a gente viu nas nossas aulas online e nas atividades extras. Aqui eu trago um pouquinho sobre expressão e aqui sobre fração, e eu vou explicar alguma coisa que não está aqui nessa atividade, mas sobre essa questão. Então, vamos lá. E aqui divisão, que tem duas coleguinhas que estão com bastante dificuldade, que elas me relataram, então eu trouxe aqui divisão. Essas divisões, a maioria delas não é exata, isso quer dizer que ela não vai terminar com 0, mas eu preciso saber calcular mesmo quando não termina com 0. Por enquanto, nós ainda não vamos não vamos dividir os números que são menores do que 0. Mas a gente já tem que ter noção de que isso vai acontecer em algum momento. Então, vamos lá. Na primeira questão, fala assim, o resultado da multiplicação 134 vezes 23 é... Como é de marcar x, corre o risco de você fazer muito rápido e não prestar atenção no problema e na pergunta. Então, é importante primeiro organizar a sua conta. Vamos lá. Questão 1. É legal fazer no caderno e deixar registrado o cálculo no caderno, porque se eu falar assim, olha, temos um erro, e aí você pode voltar no seu cálculo e ver onde está o seu erro. Montei a minha conta de multiplicação. O que eu vou fazer agora? Eu vou multiplicar primeiro o 134 vezes o 3, então vai ser 3 vezes 4, põe aqui. 3 vezes 3, põe aqui. 3 vezes 1, põe aqui. Assim ocupou essas casas. Quando eu for multiplicar o 2, que está aqui ocupando o lugar de dezena, unidade, dezena, centena. Lembra que a gente já viu isso, né? O 2, quando ele ocupa o lugar de dezena, então eu não vou usar nada, nenhum número aqui no espaço que é destinado à unidade, porque as unidades eu já multipliquei. Então, eu vou fazer 2 vezes 4, ponho aqui. 2 vezes 3, ponho aqui. 2 vezes 1, ponho aqui. Viu que passou? E veio até a unidade de milhar. Normal isso acontecer, tá? Lembra que sempre número debaixo de número para dar certo a sua conta no final. Aqui traça uma conta, uma linha e faz a adição dessa parcela com essa parcela. Depois que você tiver multiplicado, você vai somar. O que vier aqui vai ser o resultado final da sua conta, que aí provavelmente vai ser uma dessas alternativas. Se sua conta estiver certa, vai ser a alternativa correta. Na questão 2, fala assim: Sara está organizando as fotos do seu álbum de casamento. Ao todo, são 280 fotos
que serão distribuídas. Opa, distribuídas, então tá me dizendo que vai ser que operação? Se distribui, eu já sei que trata de uma divisão. De forma que fique 5 em cada página. Sara precisará de quantas páginas para colocar suas fotos? Ah, eu falei que não tinha divisão dos problemas, mas tem, olha aí. Então, eu tenho 280, que é o meu primeiro dado. E esse 280, que é a quantidade de fotos, ela vai dividir em 5 fotos para cada página. Então, minha missão é descobrir quantas páginas ela vai precisar. Primeira coisa que eu vou fazer é olhar que aqui eu só tenho um número e que esse número, ó, se eu pegar um número de cá, vai ser menor que o meu divisor. Logo, eu não posso dividir o 2 por 5. Então, eu vou pegar a casinha seguinte. E aí, eu vou fazer a minha operação. Eita, a caneta falhou. Assim. Então, quantas vezes o 5 vai caber dentro do 28? Lembra que ele não pode, os 5 vezes qualquer número não pode passar de 28. Pode chegar perto, ficar igual a 28 ou ficar menor, tá bom? Então, que número que multiplicado por 5 vai ficar perto do 28 ou vai dar 28? Tem algum número? Aí você vai fazer a tabuada do ladinho da sua folha. Ai, tia, eu já sei de cabeça. Que bom, mas se você não souber, treina a tabuada. 5 vezes 1. Eu gosto de fazer assim, olha. 5 mais 5, 10. 10 mais 5, 10 mais 5, 15. Esquece esse 1 que eu coloquei que tá errado. 10 mais 5, 15. 15 mais 5, 20. Opa, tá chegando perto. 20 mais 5, 25. 25 mais 5, 30. Opa, 30 passou de 28. Então, tem alguma coisa errada aqui. O que eu vou fazer? Eu não posso contar com esse daqui. Porque passou de 28. Não pode passar, pode chegar perto. Então, quantas vezes eu repeti o 5 para chegar perto do 28? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes eu coloco aqui. 5 vezes 5 deu 25. 28 tira 25, sobra 3. E aí, o próximo passo é baixar o próximo número, que no meu caso é o 0. Como eu já tenho essa continha feita do lado, ó, já fica bem mais fácil, porque eu vou ver a resposta. Quantas vezes o 5 cabe dentro do 30? Que agora o 30 vai ocupar esse lugar do 28. Então, eu já tenho aqui a resposta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coloco aqui, ó, no meu quociente, que é o resultado da minha divisão. 6 vezes 5 dá 30. 30 para chegar no 30, falta 0. Divisão não é uma coisa fácil? Mas, tia, você tá dando as respostas. Tô nada. Daqui a pouco você vai perceber que vai ter coisa mais complicada para fazer. Por isso que eu dei essa explicação nesse exercício, tá bom? Desculpa os cachorros latindo, pessoal. Inevitável, eles me perseguem. Onde eu vou morar, tem cachorro. Na outra casa é a mesma coisa. Então, vamos lá. Deixa eu pegar minha caneta que caiu. Muito amor e carinho, porque tem uma grande gambiarra para esse vídeo ser feito. Só um momento. Bom, vamos lá. Na terceira, fala assim: vovó diariamente me dá uma moeda
de 25 centavos. E eu guardo para comprar um boné novo. Após 4 semanas e 4 dias eu vou ter. Opa, então a vovó dá 25 centavos. E a pessoa aí guarda para comprar um boné novo. Tudo bem. Após 4 semanas e 4 dias eu vou ter. Então, eu vou ter que fazer uma coisa aqui para resolver, que é transformar a minha semana em dias. Opa, professora, mas como eu faço isso? Fácil. Uma semana tem quantos dias? 7 dias. Daí eu já tenho parte da resposta. Eu só tenho que ver quanto dá 7 dias vezes 4 semanas. Depois disso, quando eu tiver esse resultado que eu ainda não sei qual é, eu vou adicionar a minha quantidade de dias, porque lá no problema fala que eu tenho 4 dias para somar. Aí o resultado disso daqui vai ser a resposta do seu questionamento ali, do seu problema. Vamos para a questão 4. Eita, muito fácil. O número formado por 21 centenas, 32 dezenas e 99 unidades é... Lembra que uma centena é igual a 100 unidades. Uma dezena é igual a 10 unidades. Daí, eu só tenho que somar, aliás, multiplicar a quantidade de centena e depois adicionar as unidades. E aí você vai achar bem fácil as respostas, tudo bem? Bora lá, então. Na quinta questão, vai falar assim: papai me dá mensalmente R$50. Então, meu primeiro dado, R$50 que o papai me dá. Ele me disse que se eu passar de ano, vou ganhar o dobro. Então, o dobro é o número vezes 2. Que número eu tenho? Deixa eu subir mais aqui. Opa. Aí. O número que eu tenho são R$50. Vezes 2, que é o dobro, vai dar quantos reais? Já descobriu. Depois que você descobriu isso, você vai resolver o problema, porque o problema é que ele quer saber quanto que vai ser a metade desse valor que ele vai ter. Olha que bobinho, né? Então, para descobrir a metade, eu tenho que dividir por 2. E aí você vai descobrir quantos reais é a metade do que o menino vai ter. Dá para fazer de cabeça, essa é bem facinho. Sexta questão. Maria estuda na escola Lacerda há 5 anos e meio. Quantos meses ela está estudando aqui? Então, ela estuda no Lacerda há 5 anos e meio. 1 ano, e eu quero saber quantos meses ela está estudando. Então, eu vou ter que transformar os 5 anos. 5 anos em meses, então eu vou ter que fazer aí aquela transformação. 1 ano é igual a 12 meses.
E 5 anos? Vão ser igual a quantos meses? Você vai descobrir isso. E aí tem mais meio ano. Meio ano são... E você vai descobrir isso aqui. Mais meio ano. Metade de um ano, metade de 12 é 6. Então, 5 vezes 12 vai dar aqui, mais 6. Vai ser a resposta do seu problema. Tá bom? Bem tranquilinho também. 7ª questão. Os alunos do 4º ano leram 785 livros em março, os do 5º ano 909. Quantos livros os alunos do 4º ano deveriam ter lido a mais para ter acompanhado o 5º ano? Apesar de ter esse a mais, né? Se eu fizer uma subtração, porque quanto a mais quer saber a diferença, eu vou conseguir resolver isso. Então, lembra, sempre organizando a minha conta com números debaixo de número, eu não vou ter dificuldade. Vou pegar o maior número, que é o do 5º ano, menos o menor número, que é o do 4º ano. E vou descobrir a diferença. Assim. 8ª questão. Mariana está lendo o livro Conde de Monte Cristo. Ele tem 1022 páginas. Ela já leu 770. Quantas páginas faltam para Mariana terminar de ler o livro? Mesma situação. Vou organizar. Aqui eu vou ter unidade de milhar também. Unidade de milhar, centena, dezena, unidade, para organizar minha conta. E aí vou colocar 1022 menos 770. Resolve e você vai achar a alternativa certa. Questão 9 é a questão de expressões numéricas. Então, ele vai ter a letra A, letra B e letra C. Eu não vou resolver essa, porque senão vai ser muito fácil, eu não vou conseguir explicar sem resolver. Mas eu já vou dizer que para resolver essas expressões numéricas, eu preciso primeiro resolver o que está... Aqui é uma expressão mais simples, tá? Então, primeiro, eu vou resolver o que está dentro do parêntese. Resolvi o que está dentro do parêntese, eu vou repetir o resultado aqui e vou repetir o resto da operação. Daí, eu vou resolver a operação que restou com 2 números e vou colocar a resposta aqui embaixo. Sempre assim, fazendo tipo aqui uma pirâmide de cabeça para baixo. Aqui a mesma coisa. Eu primeiro resolvo o que está dentro dos parênteses, repito o resultado, repito o sinal de pontuação e embaixo eu coloco o resultado. No último, que não tem o parêntese, quem eu resolvo primeiro? Depois do parênteses, da chave, do colchete, que elas têm uma ordem para acontecer, nós não trabalhamos com eles aqui, só com os parênteses. Primeiro eu vou resolver a multiplicação e a divisão, e depois, por último, a adição e subtração. Como eu vou descobrir qual eu vou resolver primeiro, professora? Porque aqui eu tenho a multiplicação e tenho a divisão. Esses 2 pontinhos aqui é a divisão, tá? Como eu vou saber qual eu resolvo primeiro? Bom, se estão as duas, não tem parênteses, não tem nada marcando a hierarquia, primeiro eu vou resolver o que me aparecer primeiro, entre a divisão e a multiplicação, tá bom? Então, primeiro aqui eu resolvo a multiplicação. Repito. Agora aqui que eu tenho entre uma... Aqui é o resultado dessa conta, tá? Que eu tenho entre uma divisão e uma adição, qual eu resolvo primeiro? A divisão. Repito a adição. Aí eu junto com o resultado da divisão e aí vou ter mais um espacinho aqui no caderno que você pode fazer para colocar o resultado final. Deu para entender?
Se não deu, é só me perguntar. 10ª questão é a de divisão com 2 algarismos. E aí, eu vou pedir para você fazer a divisão. Eu vou fazer uma aqui, porque eu quero explicar isso. Lembra que a gente já explicou como fazer a divisão lá no outro DVzinho dos problemas, lá, olha. Cadê? Aqui. Lembra? É o mesmo jeito, só que agora eu vou ter 2 números aqui. 2 números aqui pede que eu use logo 2 aqui ou mais, tá bom? Todas essas divisões, aliás, exceto uma, os resultados não vão ser exatos. Quando o resultado é exato, professora? Quando ele termina com 0. Então, quando não é exato, ele vai ter um resto. E aí, no 6º ano, você vai poder usar esse resto para continuar a operação. Como esses números aqui, se eu continuasse a operação colocando a vírgula e o 0, eu teria uma dízima periódica, e eu acho que não é o momento oportuno para explicar para vocês isso, então nós vamos deixar para trabalhar com a vírgula e a dízima periódica em outro momento, tá bom? Então vamos lá. Então eu vou fazer aqui no caderno a primeira conta, por caso de alguém ter dificuldade, e as demais vocês vão fazendo aí. Então, a 10ª eu vou fazer a letra A. Teve dificuldade? É só me chamar. Estou sempre pronta para responder. Essa é bem tranquila. Lembra que eu falei com vocês que se não couber, que se esse número aqui for menor que esse, eu tenho que ir buscando um jeito de ser possível a divisão? Então, vamos lá, olha. 13 cabe dentro do 2? Claro que não. Cabe dentro do 29? Cabe. Então, eu vou trabalhar com 29 para não precisar pensar no 2 agora, tá bom? Então, quantas vezes o 13 cabe dentro do 29? É uma pergunta que eu preciso fazer. Então, 13 mais 13 vai dar 26. Opa, professora, se eu coloco mais 13 aqui, vai passar. Isso mesmo, vai passar. Então, eu não posso deixar passar. 13 mais 13 deu 26. Então, quantas vezes o 13 apareceu para eu chegar perto do 29? 1, 2. 2 vezes o 13, 26. 29 tira 26, quanto dá? Sabe não? Oh, poxa vida, hein? Isso. Professora, eu posso colocar aqui o 26 e fazer a subtração? Pode, mas se você quiser fazer de cabeça, é mais rápido. Ou contar no dedinho, sei lá, né? Cada um usa o jeito que fica mais fácil de aprender. E agora, o que eu faço? Esse 2 tem que entrar na jogada, então eu baixo ele para cá, para frente do 3 que me sobrou. Daí eu tenho quantas vezes o 13 cabe dentro do 32. Vamos somar mais 13 aqui e ver se dá. Eu acho que não é não, hein? Vamos ver? 6 mais 3 dá 9. 2 mais 1 dá 39. Aliás, dá 3, né? Então, formou 39. Viu que passou? Então, eu vou repetir aqui o 2. Porque 2 vezes o 13 deu 26. E aí? Quantas vezes... Aliás, 26... 32 tira 26, quanto dá? Faz aí no dedinho. Deu quanto? Deu 6? Isso aí. Então, qual é o resultado da minha conta? Porque aqui, ó, eu não posso dividir 6 por 13 se eu não colocar a vírgula.
E como a gente não vai trabalhar com vírgula agora, vai sobrar esse resto. Então, a resposta da minha conta é 22 e teve como resto 6. Como eu sei que isso está certo? Eu vou multiplicar 22 por 13 e somar os 6. Se der isso daqui, tá certinho. Se não der, tá errado. Aí tem que refazer. Beleza, né? Vamos para a última questão. A última questão é de fração, mas ela tá uma fração tão bobinha, tão fácil, que eu acho que vocês vão fazer de olho fechado. Escreva as frações que representam as partes pintadas. Eu vou fazer aqui no caderno para não rabiscar a folha à toa. Então, vai ser assim. Meu nunca fica igual, desculpa. Eu vou contar quantas partes pintadas tem, quantas partes eu tenho ao todo. Vai ser aqui embaixo. Quantas partes pintadas? Vai ser aqui em cima. Ó, vamos contar junto primeiro? Então, vamos. Ao todo, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu tenho 10. Quantas partes pintadas? 1, 2, 3. Então, eu tenho aí 3 décimos. E o que eu quero de diferente, desculpa eu estar puxando o ar aqui, que eu tô começando a ficar resfriada. Quando eu pego 3/12, assim, 3 décimos, eu tô dizendo que eu tenho uma parte, né, que eu tenho 3 de um pedaço de 10. Então, é como se fosse 3 dividido por 10. O que eu quero que a gente saiba, além de fazer a fração, que tá muito fácil, e foi de propósito fácil, porque eu queria mostrar isso aqui. A gente acabou de fazer a divisão e eu falei com vocês que esse número aqui, ele sempre vai ser maior que esse. Mas e quando é um número quebrado, aí não vai ser maior, vai ser um número menor, porque é uma parte que eu vou dividir por uma parte maior. Então, é um número que vai ser, o resultado vai ser menor que o inteiro. Fração é um número menor que o inteiro, porque aqui, ó, o inteiro era 10. Mas eu não queria o 10, eu queria uma parte do 10. Por isso que eu chamo de décimo. Então, se essa explicação não ficar muito boa, depois eu faço mais explicações, tá? É só para introduzir esse assunto. Então, se eu tenho uma parte que é dividida por 10 e 10 é maior do que 3 partes divididas por 10 é maior do que 3, eu vou ter que pensar num número que vai ser menor do que o número inteiro. Como assim, professora? Pensa aí. Se eu tenho R$3 e vou dividir esses R$3 para 10 crianças, né? Ou para comprar, para 10 crianças, para elas comprarem ali uma bala. Mentira que vai dar para comprar bala, né? Quantos centavos cada criança vai ganhar? Pensa que o centavo, ele é uma unidade menor do que o real, que é um inteiro. E aí fica mais fácil para a gente fazer essa conta. Como eu vou fazer então, professora, se aqui eu não posso dividir? Eu vou fazer ser possível essa transformação. Como? Assim, ó. Se aqui é maior do que aqui, então aqui precisa ficar igual. Logo, eu coloco um 0 desse ladinho. E aqui, no meu quociente, eu também vou colocar um 0 para ocupar uma casa e uma vírgula. Então, 0 aqui, 0 lá, viu? O 0 e a vírgula, o 0. Agora, eu já tenho um número que é menor do que o inteiro, porque ele já começou com 0, então ele não tem um inteiro. Daí, eu vou fazer a conta agora, normal, como eu fiz na outra questão. Quantas vezes o 10 cabe dentro do 30? Opa, professora, essa eu sei, é fácil. 3 vezes. 3 vezes 10 dá 30.
Isso mesmo, 3 vezes 10 dá 30. 30 tira 30, 0. Então, 3 dividido por 10 é igual a 0,3. Se eu tivesse R$3 para dar para 10 crianças, quantos centavos cada criança ganharia? 0,3. E aí, meu povo, a gente está aprendendo a lidar com números decimais. É importante para a vida saber lidar com os números decimais. Proponho, então, que quem está assistindo a esse vídeo faça essa divisão com todos os números que estão aqui, com todas as frações, e descubra qual o número decimal que cada uma representa, e pode pôr aqui embaixo, ó. Esse daqui, então, está dizendo que são 3 décimos, o 0,3. Aí você vai fazer com as outras. Desculpa o vídeo ter ficado longo, mas eu tentei explicar bastante, caso alguém tenha dificuldade de fazer, tá bom? Grande beijo para vocês e até mais. Tchau, tchau!